ponte aérea aí, e vai apresentar pra gente Postmortem e Zabbix. E depois também vai falar sobre um outro tema também. Sobre o meu cachorro. Posso falar sem fone? Quem tá me escutando, que alguém não escuta? É bem complexo. Agora com a certeza tudo dá certo. Agora só bota. Tá. Bom, meu nome é Luiz Salles. Na verdade, eu sou de Fortaleza, não sou de São Paulo. Né? Não pode. Vai estar agora. Moro em São Paulo e agora minha namorada está em Recife, então eu estou na ponte aérea toda hora. Quem sabe o tema. Dependendo do Danilo, né? Posso adiantar. Bom, post-mortem. O custo do fracasso é a educação. A gente vai falar de post-mortem. Post-mortem é uma dessas palavrinhas bonitas que o pessoal cria, né? Post-mortem é uma dessas palavrinhas bonitas que o povo cria de um dia para o outro e acho que todo mundo tem que saber o que significa. Simples assim, né? Bom, eu sou Luiz Salles, eu sou dono da Service Monite, né? Eu faço parte da equipe deles. Sou analista de infra, focado em inteligência das coisas, não internet, mas inteligência das coisas. Sou especialista em arcos, com papel, com sem. O que é? É de comer, né? De onde surgiu o post-mortem, né? O conceito post-mortem é bem conhecido na indústria de tecnologia. É como cloud. Antigamente todo mundo usava o mainframe. Hoje em dia todo mundo usa cloud, né? Mas é coisa diferente. Um post-mortem é um registro escrito de um incidente, seu impacto, as ações tomadas para mitigar, resolver a causa raiz e as ações de acompanhamento para evitar que o incidente se repita. Basicamente, todo incidente que acontece numa empresa, ele vira um post-mortem. Porque uma empresa não é para ter incidente. Se houver um incidente, você precisa resolvê-lo. Então, o objetivo principal do post-mortem é garantir que o incidente seja documentado e que todas as causas básicas sejam compreendidas. Por que é que ele aconteceu? Precisa realmente acontecer esse incidente? Ele está sendo monitorado? Talvez não, talvez sim. Então, mas por que isso impacta? Como o Alexandre está falando aqui do servidor de arquivos. Se encher algum diretor aqui, eles podem ou não impactar o financeiro. Quem sabe? O analista, o cara do financeiro, nem o cara de infra às vezes sabe com a diretora. Ele só criou lá, montou e deixou rolar. Porque ele não fala com o cara do financeiro. Ele tem birra com o cara do financeiro, ele não deposita no dia, então ele não fala com o cara. E aí a empresa todo o fluxo da empresa perde erros bobos assim. Né? Só que quem faz isso hoje em dia? Eu acho que ninguém faz, poucas pessoas fazem isso hoje em dia. O Google criou essa filosofia, tem usado, fala que já usa há um bom tempo. Eu descobri recentemente que eu fui num meetup lá em Recife, numa startup que trabalha com localização, e eles estavam falando que usa post-mortem. Mas isso eu já faço. Isso eu faço todo domingo quando eu faço meus servidores. Eu faço análise de todo o ambiente. Mas o nome disso é post-mortem. Tá bom. O pessoal fala, incidente. Normalmente o administrador não gosta de escrever, né? A gente pensa, executa, vai lá, não, isso aqui aconteceu porque eu esqueci uma linha, vou lá no código, gorroce mesmo, edito o VI, edito um arquivo, troco a vírgula, resolvo o problema. Mas e aí? O cara foi embora, tinha outra vírgula lá, ninguém sabe como fazer. Então o administrador, o técnico, ele tem medo de documentar porque ele tem medo de errar, colocar a prova contra ele e ser demitido por isso. Ele fica na defensiva, ele quer garantir o emprego dele o resto da vida, e se sair ele, beleza, sair, mas a culpa não é minha, a culpa é da empresa, né? Padrão. Então, escrever um post-mortem não é uma punição, na verdade é uma boa oportunidade de você entender como funciona a empresa, entender quais aspectos
no que aquilo vai impactar no negócio a longo prazo. Tá? Que escrevendo você vai colocar no papel, vai detalhar, você vai perder um tempo, mas um tempo grandioso. Quando eu trabalhei no Nordeste, em algumas empresas pequenas, não tinha um tempo de planejamento. Como a Alessandra falou, o cliente pagou, ele quer para ontem. Te vira, negão, para entregar. Você, não, vou demorar uma semana. Pô, mas não está pronto? Não, calma, está pronto. Cliente X. Pago já tá, né? O seu cliente, o seu produto é diferente. É o mesmo segmento. Não é o mesmo segmento. Se fosse o mesmo segmento, era a minha empresa, você trabalha como ele. É um segmento que pode ser parecido, mas existem pontos a se destacar que são convencionais. Então a gente começa a planejar mais. A gente passa mais tempo planejando e pouco tempo fazendo, mas fazendo de maneira correta. Tá? Então é isso que um post-mortem traz. Você tira da cabeça, bota no papel e busca ao máximo mitigar as formas. Né? Existem alguns gatilhos que a gente fala, que na verdade é qualquer incidente, mas se o acesso do usuário estiver degradado, como o Rock falou, tentou acessar o URL e ficou lento, pô, é um incidente, não pode acontecer, porque é baseado no threshold mediano do dia, da hora, da semana passada, aquilo ali está fora do comum. Perda de dados de qualquer tipo, seja de arquivo encheu, o cara tentou salvar, não conseguiu, me mandou a nota, já era, só o próximo mês. Aí tem um rombo de, dependendo da empresa, alguns milhões no faturamento, e aí tem o que fazer. Intervenção do analista sênior. O técnico está lá resolvendo alguma coisa e por alguma razão ele empacou, não consegue sair. Então ele liga para o analista sênior que está em casa, está dormindo, está no hospital com a filha para resolver o problema. Então, meio que degrada a qualidade de vida do cara que está na saúde dele, enquanto você está lá trabalhando, para resolver um problema que poderia estar documentado. Né? Ou quando o analista sênior é acionado, provavelmente ele já perdeu a SLA. Ou então, quando o SDM liga para você, o gerente de serviço, o SLA da empresa está estourando, eu vou perder meu bônus aqui e tal, vou deixar ele ir para Paris. Cara, paciência, tem que resolver aqui. Então, ou quando a monitoração falha, né? Ou quando não existe monitoração. Muitas vezes não existe monitoração porque nenhum analista sabe que tinha que ser monitorado. Então ele fala, mas a monitoração não pegou? Não é automático? Não, é automático, algumas coisas são desde que você diga o que tem que ser feito. Se você acha que eu vou fazer igual os estamos aqui, instalar o dedo e tudo vai monitorar, bom, existe uma revista que fazem isso e existe um preço. Né? E os apps com isso? Né? Os apps têm a tela padrão dele, já tem um cliente nosso na Holanda, tem as triggers que estão alarmando por lá, e tem os incidentes. É para acontecer um incidente, o estado do rádio é para estar degradado, está 2 dias. Não é para isso acontecer, sabe lá quantas vezes esse estado está degradado, ou quantas vezes degradou. Então, nos dados a gente tem a tela padrão de incidentes, do que acontece, o padrão, mas também tem uma tela que pouco usual, que é o Top 100 Triggers. No Top 100 Triggers a gente tem uma visão mais macro do ambiente Zabbix. A gente consegue definir o período que está alarmado. Por exemplo, esse Top 100 Trigger é de uma semana. Durante uma semana, o disco desse CPU aqui, ele teve um óleo 274 vezes. Em uma semana, ou o threshold está errado, ou está acontecendo algum problema com o servidor. Tem que mitigar, tem que puxar ele, resolver a causa raiz, analisar a causa raiz e entender, ele está assim porque o threshold está errado. Não precisa monitorar isso porque o disco é um SSD, Pica das Galáxias, que saiu agora, então não precisa monitorar. Beleza? Essa quantidade de eventos aí que aconteceu, é cada account que ele faz ou ele pega a primeira vez que ele alarma, gera a trilha, ele já conta aí? Não, isso aqui é eventos. Eventos nos apps é toda a troca de status. Ok, problema, um evento. Ok, problema, um evento. Entendeu? Então, toda a troca de estado em uma semana gerou isso aqui. Então, esse cara entrou em problema, ele entrou e saiu várias vezes. Então, se você entrar nele aqui e clicar no link, puxar o gráfico, você vai ver que ele bateu o threshold várias vezes. E às vezes o threshold está só maior que 10. Mas maior que 10 não quer dizer nada.
O Alexandre falou dos templates padrões. O template padrão de Linux é maior que 10. Menor que 10, menor que 5, menor que 20. Eu não sei se os novos têm, mas quando eu mexia com template padrão, não tinha dependência. Então, se um disco bate 9, ele alarma menos 10 e alarma menos 20. Se ele bate 4, alarma menos 5, menos 10 e menos 20. Então, você tem 3 problemas que você pode resolver com dependência entre as triggers. Se o menos 10, se for 9, se só vai alarmar o menos 10, porque o menos 20 não vai alarmar, porque o menos 10 está alarmado. Então, você já diminui o número de itens que aparecem na tela de incidente. Então, são ajustes que vão feitos. Disco. Meu disco aqui está com falta 20% de uso. Beleza. Meu disco padrão tem 4 telas. 20%, lá, 400 GB. Cara, vai passar um mês, ninguém vai olhar. Vai passar 6 meses, ninguém vai olhar para esse disco de 400 GB. Porque foi feito padrão só para você olhar. Então, o que a gente costuma fazer é definir o tamanho por padrão. Se for entre maior que 500 GB e menor que 1 TB, a percentagem é diferente do disco que só tem até 100 GB. Então, você consegue ser mais assertivo na monitoração e evitar esse monte de alerta aqui maluco. Com relação ao disco? Porque o disco, eu boto uma máquina normalmente partição, Linux, né? O barra vai 10 GB, o MySQL vai com 500 GB. Você não vai alarmar ele no mesmo nível do MySQL. Né? Até porque na regra do MySQL eu posso colocar um forecast. Ou no barra eu tenho um forecast. Se ele subir muito de uma vez, eu vou acionar, porque meu barra é com desastre e meu MySQL é com high. Porque meu MySQL é com high. Porque se o banco parar, ele só para a aplicação. Se a máquina parar, para tudo. Então, barras e os pontos são principais. Né? Mas é feeling, total. Bom, aqui é um trigger de CPU também, data center de Amsterdã, 140 vezes. Porra, precisa disso? O que está acontecendo com esses servidores, né? Aqui o agente caiu 68 vezes. Cara, se ele caiu e voltou 68 vezes, existe algum problema ali na versão da agente. Se o meu agente... Não é muito necessário que você atualize sempre a versão da agente igual o server proxy. Mas casos assim são devido a versões diferentes. Meu ambiente é 1.4 e meu agente é 1.3.2, atualiza. Tá vendo algum erro de comunicação ali e tal, no doc dos arquivos binários que ele tá onerando o ambiente, está deixando a desejar. Tá? Como compartilhar um post-mortem? Hoje você pode montar um SWIC no seu ambiente, botar uma base de conhecimento, no GLPI tem uma base de conhecimento, você pode colocar lá qualquer servidor de HSM, e aí você cadastra o seu post-mortem, como foi feito, por que foi feito. O post-mortem o Google criou para isentar o admin. Ele não quer achar de quem é a culpa, ele quer resolver o problema. Entendeu? Como eu estava conversando com o Del. O cara foi lá, tropeçou no cabo, cortou a energia da rede inteira. O que o cabo estava fazendo ali? No meio da pista aqui, no meio do caminho, ele tem que estar embaixo, bota um varal aqui em cima, prende ali no teto, sei lá, e não é para estar ali. Entendeu? Então, a ideia é corrigir o problema e mitigar para que não ocorra mais. Aqui um exemplo básico de post-mortem. Post-mortem muito se assemelha à causa raiz, análise de causa raiz, um RCA, que é um termo usado pela IBM, empresas grandes usam isso. Então a gente faz análise, quando acontece um risco muito grande numa empresa de bilhões, os caras montam um QA, botam um RUM com 10 pessoas, cada um na sua área, o cara de SEO, o cara de banco de dados, o cara de mídia, o cara de rede, a mina do café, cara, tem muita gente na sala para resolver o problema. Então você monta um documento, quem vai ficar com a função de fazer um post-mortem? É o cara de SEO. Então o cara de SEO pega lá, isso aqui é um problema real que eu tive recentemente, o meu history sync do banco estava muito alto. Então quando ele entrava,
Ele entrava às 5 horas da tarde, ele demorava 40 minutos para descer o History Sync. O History Sync, para quem não sabe, é um item de performance dos APIs, ele pega informação dos APIs e registra no banco de dados. Então ele pega todos os itens, histórico, trigger, tudo é um banco de dados. E o banco de dados estava bombando, é uma máquina que aguentava tudo, mas ele estava sendo travado pelos APIs server. No caso, quando ele entrava, a web ficava lenta, a monitoração travava, tem um portal. O cliente não conseguia acessar o portal, ligava, cara, eu não consigo ver meu link. Você está com o link online? Não, estamos sim online, mas eu não consigo ver. Então, é a sua palavra contra a minha, não importa. Então, foi ver que a análise raiz, ele causava lentidão em cascata quando ocorreu o problema, subia incidente, ficava represado na fila, lentidão, ficava tudo travado. A trigger que foi alarmada é do History Sync, que estava acima de 95%. E a resolução foi aumentar pelos padrões dos APIs, ajustar a configuração de banco de dados, melhoria do sistema operacional e prioridade de processo. Se o processo estava rodando na máquina que não precisava. E ou então é o e-mail, é necessário? Não, mas não, a gente tem que usar e-mail no banco de dados. Então, beleza, não tem problema. Está aqui a carta de risco, você assina, eu vou lá no meu sistema operacional, tem um chamado NICE, né? O NICE é um comando que define prioridade de serviços. Então, o banco de dados vai ter prioridade 1 e o e-mail vai ter prioridade 10. Então, na fila lá, o banco tem sempre mais prioridade que o e-mail. E aí, depois disso, o sistema voltou ao ar e melhorou os 500% o sistema lá e está todo mundo feliz. Até agora. Essa é a referência que eu usei, que é um livro. Na verdade, o Poshmortem nasceu do SRE, que SRE é site... É a nova sigla de DevOps hoje em dia, né? Antigamente todo mundo era infra, fazia de tudo, generalista. Aí virou especialista, cada um na sua área, né? Agora todo mundo é full stack de novo. Aí virou SRE. Meu nome, meu telefone, meus contatos, meu LinkedIn, meu GitHub. Quem quiser. É isso. Essa é essa. Esse aqui é o Hector, tá? Hector é o meu cachorro. E a ideia é que o melhor amigo do homem também entende os hábitos, né? Um pouquinho. Eu de novo. Eu fiz essa apresentação tem uns 2 anos atrás, fiz no Rio de Janeiro. Levei uma parte dele também pro Latam desse ano. E é uma palestra que eu sempre me pede para falar do Hector. Eu ia trazer ele aqui hoje, mas não pode entrar cachorro na faculdade, então vetaram a vida do cachorro. Mas ele está lá no Recife, tá curtindo o calor. Os apps por padrão, ele tem a série de pullers, configurações padrão de performance dele, tá? Aqui um apurado, um de discovery, que quando você bota um discovery de serviço, de IP lá da rede, ele vê esse puller. Os escalator, na hora que você for fazer a escalação de ações, eu quero que o e-mail saia imediatamente, mas depois de 40 minutos você mande uma mensagem. Ou ligue para a pessoa,
ou frite um ovo, chama uma pizza, sei lá, ele faz tudo. HTTP Pooler é o processo responsável pelo web cenário e pelo HTTP Agent, que o Rock falou. E PMI é a porta IDRAC dos servidores Dell, que você acessa aquela porta para coletar informação, mas os Zabbix criou um pool específico para isso, para não ter que onerar outros serviços, outros processos. A parte de ping, quando você usa o protocolo para ficar pingando, é esse pooler que ele aciona. Se você tiver pouco processo definido para ele, ele vai ficar usar fila, vai causar um certo problema no seu ambiente. Pooler inoperante, quando a gente começa a dar erro, ele entra numa fila de inoperação. E aí ele tem um delay, e se você não tiver pooler suficiente para carregar essa fila e cuidar desses agentes que estão entrando, esse cara que vai ser impactado. Os poolers, basicamente tudo fica embaixo de pooler. Eu também não sabia, eu descobri recentemente. Housekeeper, Restore Sync, Config Cache, tudo fica embaixo de pooler. Os Zabbix não tirou tudo embaixo. Agente ativo, externo script, database, SNP, toda. Proxy, se você for usar Proxy Pooler, né? Se você for usar agente ativo também recebe, quando o pooler vai estar apto a receber aquele tipo de informação do proxy. Time, se você usa muita trigger com ponto time para calcular tempo. Acho que o AVG usa time também, né? Que pega a média do período e tudo, ele impacta nessa trigger. Trapper, se você usa muito agente ativo, esse pooler que vai ser impactado. Então, se todo o seu pack, eu quero que meu pack inteiro seja ativo, porque eu quero tirar todo o peso do servidor central. Beleza, mas se você não habilitar o trap direito, vai ficar gargalo do mesmo jeito. Então, tá certo. E a parte de VM Collectors, que é se você tiver uma aplicação VM, que o Zabbix já é padrão, você configurar o ID lá no host, você tem que habilitar esse cara e com o pooler vai conectar. Não adianta ter 40 VM conectando e 2 caras aí que não adianta. Essa aqui é uma tela padrão dos Zabbix, que quando a gente vai no Zabbix Server, botão direito do mouse, Screens, aparece uma tela dessa, aparece um screen com vários gráficos. Isso é uma tela que mostra como estão os processos, como está o uso dos processos de Trapper, de Pooler, Discovery, SMP. Entendeu? Você vê que ele teve um gargalo aqui, vários gargalos aqui, no máximo aqui no período de 14 dias. Tá? Aqui outra tela, no período de 1 hora também, ele teve alguns gargalos, ele está bem alto aqui o ambiente. Tá? Isso aqui tudo é performance dos Zabbix. Tá? A gente está falando de monitoração, falando de coleta de coisa. Não adianta nada que você comprar uns Zabbix. Comprei uns Zabbix na nuvem, cabe 1000 hosts. Entrou 1000 hosts. O Zabbix não vai aguentar. Eu tenho que fazer a configuração, tem que fazer a performance, tem que fazer tudo direitinho. Ele não, ainda hoje ele não é super inteligente. Aqui outro gráfico de processos, como está os poolers também. Tá? Vamos gráfico de processo. Qual o problema disso? O problema é que se você tiver uns Zabbix, você leva mais ou menos 30 minutos por dia para configurar esses Zabbix. Você vai lá de manhã, quando você acorda, no café da manhã, está lá olhando ele. De tarde, depois do almoço, você vai olhar os seus Zabbix de novo. E de noite, quando você trabalha, ou então chega em casa, tem lá uma tela para você olhar, você fica vendo como é que está a performance dele. Então, para uns Zabbix, eu perdi 30 minutos no dia. É pouca coisa? É pouca coisa, vai, meia hora por dia. Se eu tiver 10 Zabbix, eu perco 5 horas no dia só. Eu tenho que ter um cara só para olhar os Zabbix. Quem aqui tem um cara só para olhar os Zabbix o dia inteiro e não fazer nada de monitoração? Né? Você tem 50 Zabbix, você chora, né? Tem que contratar a equipe, o estagiário, tem uma equipe inteira, 10 caras só para olhar os Zabbix, só para olhar a performance. Então não tem muito o que fazer.
qual a solução que eu criei? O Hector. O Hector é meu cachorro. Eu trabalhava na consultoria e aí eu era o único analista da consultoria, tinha um cara que vendia e eu era o analista. E eu trabalhando, o cara chegou pra mim, você não faz nada o dia todo? Eu, cara, a gente tem 25 zaps, eu tenho que olhar a performance de todos eles. Não, você não está trabalhando, vou contratar alguém. Vou te demitir e contratar alguém. Cara, eu fiquei muito puto. Eu queria pegar e jogar pela janela, assim. E eu cheguei em casa, eu tinha uma certa moral na época, né? Digamos, sabe uma coisa? Isso era quarta-feira. Quinta-feira, sexta-feira eu tô em casa. Se precisar de alguma coisa, me liga. E eu fiquei em casa trabalhando e eu arrumei a casa todo legal, bonitinho e tal. Acho que eu desestressei, arrumei a casa e tudo. Aí eu olho pro lado, esse miserável destrói tudo que eu faço. Quem nunca, né? Só que você não pode bater mais, tem que dar beijinho. Aí eu, cara, você fez uma puta de uma bagunça na minha casa, né? Você pode também fazer uma puta de uma bagunça no meu ambiente, né? A Netflix criou o Charles Monkey. Eu ia falar do Charles Monkey aqui. Que é para testar os servidores dele, ver performance e tal, ver subir, derrubar, fazer a bagunça para... Não, cara, se a Netflix criou o Charles Monkey, eu posso criar o Hector para Zabbix. Comecei a programar no Hector para Zabbix. Né? O projeto é aberto, está no GitHub. Não está ótimo e tal, não sou programador Python, eu programo para resolver meus problemas. Então, está fora do PEP 8 também. Então, hoje eu uso matemática básica com Hector. Basicamente, eu vou lá no Hector, no método de conf, eu tenho 4 pullers. E meu processo está batendo 80%. Se você está batendo 80% com 4 pullers, eu estou usando 2,5 mais ou menos, né? 2. Se eu quero que meu processo baixe para 60, para 50, quantos pullers eu tenho que subir? 2,5. Então de 4 vai para 6, 7. Então ele vai baixar o processamento e os pullers vão aumentar. É isso que o Hector faz. Uma regra de 3 básica, eu entendo quanto está valendo. Ou então, config cache. Entrou muito switch, eu só tenho por padrão 8 megas, né? 8 megas por padrão. Entrou muito switch. Cara, a minha memória vai lá para baixo, porque o começo dos Zabbix vai tudo para a memória. Se eu estou configurado só 8 megas e tem 1000 switches entrando, não vai dar conta. Então eu faço uma regra, estou baixando aqui o tá livre 1 mega, 500k, estou usando 4, quanto eu preciso mais para subir? Então eu vou subindo até ele nivelar e não cair por causa disso. Basicamente é isso, eu vou lá na API, dou o item get, puxo a informação pela chave, tá? Isso aqui é a API dos Zabbix. Eu tenho outra presa de API também, se o pessoal quiser eu apresento. Eu faço uma chamada, seleciono o host, puxo, faço um filtro pela chave do puller, aí jogo no laço ali, guardo esse valor, faço a fórmula, pego a média, se o valor do puller for vezes 2, diferente do que está configurado, eu altero, se não eu deixo como está. Simples assim, tá? Não é o melhor dos mundos, mas 2 anos atrás era o que eu sabia fazer. Qual o problema disso? Toda configuração no agente dos Zabbix tem que ser restartada. Qual o problema disso? Você não pode matar seus Zabbix 4 horas da tarde, porque ele vai cair. Não tem como. Você tem que esperar, tem que fazer alguma coisa, tem que habilitar alguns hosts, tem que alterar intervalo, rodar o configuration, cache reload, mas não pode matar os Zabbix 4 horas da tarde. O mais próximo que você tiver, porque o proxy só vai segurar os dados que estão chegando, mas não vai segurar os alarmes que vão acontecer. E eu tenho um banco de 1 tera. Cara, demora assim uns 20 minutos para descer os Zabbix e subir os Zabbix. Então é um risco bem grande e eu não estou a fim de correr. A solução disso, na época eu não sabia o que fazer. Hoje eu descobri já que tem um código no GitHub, que é um GitHub dos Zabbix, você pode adicionar lá
informações, features, bugs. Tem um código lá, eu esqueci de atualizar aí, que você voltando, ele já pede que algumas configurações dos apps possam rodar independente de restart. Aumento de puller, por exemplo, pode rodar igual Apache, né? No Apache Reload, você aumenta o número de processos lá do BusyWork do Apache. Então, algumas coisas pode dar. Memória não, porque, enfim, ele aloca na memória, né? Não tem como fazer isso, né? A não ser que você queira causar uma tela azul, que era o bug do Windows. Mas, o funcional a gente consegue fazer. Dá para fazer. Bom, para fazer, o Hector, ele trabalha só com dado padrão. Então, eu guardo no lista no Python. Então, se eu dou um Ctrl+C, dou um Ctrl+D, eu mato ele e fico com a lista. Então, a ideia é que entre diretamente numa base Elasticsearch, ou MongoDB, ou Redis, qualquer coisa do SQL, eu posso conectar, pegar todos os dados do histórico, fazer a análise desses dados e gerar informação para isso. E começar a trabalhar com Machine Deep Learning nele. Por quê? Porque você concorda que não tem diferencial nenhum eu ficar subindo e descendo o puller o dia inteiro? Eu estou só resolvendo o problema ali na hora. Eu não estou fazendo um post-mortem dele, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o ambiente. E com o IA, eu posso analisar todos os dados e gerar, opa, nesse horário aqui, o ideal é isso. Então ele vai subir, vai ter uma margem de erro, aqui em estudo de estatística aqui, vai dar margem de erro. Aí o ideal é esse cenário aqui. Mas depois das 2 da manhã, pode baixar, pode ordenar a sua máquina, bota ela para minerar Bitcoin, que ela vai ser bem mais útil do que ficar com os apps bombando toda hora. Então, a ideia de implementar IA é que ele seja realmente inteligente de acordo com o ambiente. Na primeira semana do mês, ele tem esse período aqui, a madrugada é mais relax, mas na última semana, faturamento. Faturamento, ela tem que bombar, tem que estar up. Então, ela tem recurso para isso. Eu posso até mesmo, dependendo do tipo de hypervisor que eu tiver, eu pego o CPU dela, tiro a memória na semana que não está usando, e quando estiver usando, eu empurro memória nela. Empurro o disco nela, empurro outro disco maior, mesmo com DevOps lá, remonta os discos, para que ela tenha performance suficiente para atender o meu custo de faturamento. Mas esse monitoramento é SAP, é Oracle, é o TOTOS. Tá, mas quem vai monitorar se esse cara tá no ar? Eu monitoro SAP, eu monitoro o TOTOS, eu faço o que o Somen faz com os Zabbix. E aí, você acha que eu não preciso ter uma máquina parruda? É isso. Esse é o Hector.